Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a uma classe mais de espanhol. E na aula de hoje eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre tu, vos e usted, que é a forma de tratamento utilizada em espanhol, que em português seria equivalente a você, tu e o senhor ou a senhora. Gente, é muito importante para entender essas formas de tratamento a questão do discurso formal e discurso informal. Isso nada mais é que são situações de comunicação. Então, por exemplo, em algumas situações a gente precisa ser mais formal. Quando a gente vai falar com o chefe, quando a gente vai falar com um professor da faculdade, com uma pessoa mais velha, alguém que a gente queira demonstrar certo respeito ou formalidade e até mesmo distância, em português a gente usa o senhor ou a senhora. Por exemplo, o senhor gostaria de uma xícara de café? É uma forma formal de tratamento. E em espanhol isso acontece através do usted, né? Já a forma que em português seria tu ou você, que a gente usa com os amigos, assim, em conversas descontraídas, em espanhol pode ser usado tu com acento ou vos. E essa diferença de usar tu ou vos vai depender do país, da variante do espanhol. Na Argentina, eles vão usar o vos, no Uruguai também, e nos demais países a maioria usa o tu. Mas a diferença de formalidade e informalidade acontece, então, por um lado, tu e vós, para discursos informais, para situações entre amigos, entre pessoas que a gente não precisa demonstrar formalidade, e o usted, que é sim para ser utilizado em situações mais formais, de respeito, em situações de diferenças de hierarquia, né? Quando a gente está falando com algum chefe ou alguém superior. Agora, atenção, porque essa diferença em espanhol acontece também no verbo. Para gente que fala português, a gente não nota essa diferença, mas para um hispanohablante, quando ele ouve uma conjugação errada, ele já acha estranho e não sente a formalidade. Então, por exemplo, a gente fala para dizer o nome. Eu falo, eu me chamo Priscila e tu? Ou eu posso dizer, eu me chamo Priscila e vós, se eu estou falando com uma pessoa mais íntima, com quem eu não quero demonstrar respeito. Agora, se eu quero demonstrar respeito, eu vou utilizar os dedos da seguinte maneira. Olha, eu me chamo Priscila, e usted, como se chama? Se fosse tu ou vos, eu diria, e tu, como te chamas? Ou, e vos, como te chamas? Nesse caso, o verbo chamar, ele vai sofrer uma transformação. E assim acontece com todos os verbos que acompanham ou a forma de tratamento formal ou a forma de tratamento informal. Então, por exemplo, eu digo tu eres ou vos sos e usted es. Por exemplo, eu estou numa entrevista de trabalho e eu sei que o meu chefe, ali meu futuro chefe, é mexicano, mas eu quero saber a cidade de onde ele é e eu quero perguntar isso de uma forma educada. Então, eu posso dizer, bien, muy bien, eu sou Priscila, sou de Porto Alegre. E usted, de que cidade es? Não? Não pergunto de que cidade eres ou de que cidade sos, que seria uma forma muito íntima e pouco formal numa situação de entrevista. Então, basicamente é isso. A diferença, então, entre tu, vós e usted é na relação que a gente quer estabelecer com o nosso interlocutor, com a pessoa com quem a gente está falando, ou também na escrita. Então, tem que ter muita atenção com o verbo, porque a terminação desse verbo vai mudar, e também com o pronome que acompanha essa forma de tratamento. Então, por exemplo, se eu uso tu, eu digo tu e tu como te chamas. E se for a usted, seria e usted como se chama, não? Então, a gente tem que estar muito atento nessas pequenas mudanças que a estrutura vai sofrendo, né, para expressar essa formalidade e informalidade. Isso a gente vai conseguir fazer melhor já depois de um certo tempo estudando espanhol. Isso já seria nível praticamente intermediário.
né? Então, vocês têm que ter muito cuidado com essa situação, especialmente porque é um erro muito típico da gente que fala português, porque a gente diferencia a formalidade através de o senhor ou a senhora, e às vezes a gente não consegue transmitir em espanhol essa nossa intenção. Tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa dica, deixem a curtida, compartilhem e comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já tinham se dado conta que a diferença de formalidade no espanhol acontece nessa forma de tratamento. E se vocês quiserem continuar estudando espanhol utilizando a internet, mas com critérios que funcionam para que vocês fixem o idioma e desenvolvam o aprendizado de vocês de forma personalizada, baixem o meu e-book, onde eu compartilho até um cronograma de estudo para vocês se organizarem, aprenderem sozinhos. E quem quiser conversar comigo para ter aulas personalizadas, aulas particulares, eu já estou com a agenda para 2018 aberta. Então entre em contato comigo pelos canais que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, que eu vou ter muito prazer em responder todas as dúvidas que vocês tenham e também podem enviar sugestões, que eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês estão precisando já agora aprender de espanhol, tá bom? Contem comigo e nos vemos na próxima classe. Saludos!